Olá, bem-vindo ao nosso capítulo 4.1, no qual nós falaremos sobre temáticas, estruturas e características dos diferentes gêneros discursivos. Então, o gênero está ligado a uma origem cultural com aspectos sociais relacionados a um espaço e a um tempo, né? Não é que em tempos de outrora não existisse, mas ele vai sendo... não existisse os gêneros textuais. Acontece que, como ele está situacionado no tempo, ele vai ganhando características, ampliando, estabelecendo. E nós falamos muito a respeito de dissertação, não é? Você pode ter uma dissertação mais dialética, você pode ter uma dissertação com um fundo mais behaviorista, você pode ter uma dissertação no fundo mais gestaltiano. Então, vai sendo incorporado outros elementos, né, nessa dinâmica, né? Então, no Brasil, só recentemente tem sido dada maior atenção às teorias do gênero, que são as teorias dos textos e do discurso, né? Isso se deve à abordagem dos PCNs. Claro que a partir de 1998, os gêneros, eles ganham aqui uma dimensão, é o que eu falei, não é? Os PCNs, juntamente com as novas abordagens e propostas dos estudiosos, faz grandes mudanças, né? E faz com que o pensamento da sociedade mude também, né? Trata-se então de enfocar em sala de aula o trabalho com texto de diferentes gêneros. E aí, não é porque nós estamos falando em criança que vamos só falar de conto de fadas, vamos falar das fábulas, vamos falar de lendas, biografia, novela, crônica, adivinha. Então, olha, uma coisa que é muito importante se trabalhar em sala de aula são as histórias em quadrinhos, porque além dele ter essa linguagem não verbal, ele também tem a linguagem verbal, né? Então cria uma dinâmica muito bacana. E você tem ali na história em quadrinho tudo que é necessário de um gênero textual, né? Que é esse locutor, que é esse emissor da mensagem e esse interlocutor, né? E para dar condições de interpretar, você tem toda a imagem visual. Então é importantíssimo, né? Outra coisa são trabalhar os contos, né? O conto é capaz de nos levar, então imagine a criança, né, para mundos paralelos, no qual ele consegue construir significados diferentes para uma mesma situação. E o bacana isso em sala de aula é que todo mundo pode se expor, porque hoje esse professor é um professor mediador. Logo, não tem o certo e o errado, então ele consegue interagir com o conto. E aí ele fala assim, mas por que não fez isso? Por que não foi feita uma outra atitude? Por que, não é? E você consegue então trabalhar aqui elementos de construção social, tá bom? Então, provocando reflexões sobre o seu contexto de produção, evidenciando seus aspectos discursivos, mais que suas propriedades formais. Passa-se a valorizar o estudo da situação de produção, do contexto e da circulação do texto. De novo, é o que nós conversamos. Então, todo gênero realiza em texto... Todo gênero se realiza em textos e cada gênero é apropriado à sua especialidade, com sua finalidade discursiva, correspondendo ao seu determinado estilo, né? De novo, vamos pensar aqui, né? Por que trabalhar tanto? Por que se fala tanto dos gêneros textuais, gêneros discursivos? Por quê? Porque ele é que vai dar toda essa compreensão e interação de um processo de comunicação, né? É com ele e por ele que você consegue reproduzir, né? Entre o discurso e o texto está o gênero, que é visto como prática social. É a prática textual discursiva. Ele opera como uma ponte entre o discurso
Tá vendo? Como uma atividade mais universal e o texto enquanto uma peça empírica, particularizada e configurada numa determinada composição observável, né? Então, voltando a falar, o texto dá esse suporte para que você entenda, né, muito melhor o que é esse produtor da língua, né, o aluno, no caso, que ele consegue se expressar com maior qualidade, né, daquilo que é a ideia dele. Então, os gêneros textuais são elementos tipicamente discursivos, apresentada a proposta de uma releitura que inclua o texto no contexto das práticas discursivas. Então, os gêneros de textos, novela, fábula, não é? Tem que ser inserido nessas condições de reprodução. E assim, o gênero textual pode ser entendido como a diversidade socioculturalmente regulada das práticas discursivas humanas. E a separação do textual e do discursivo é essencialmente metodológica. Quer dizer, você, professor, vai fazer essa diferenciação. Porque para o aluno, ele está produzindo um texto. Agora, o que é um texto e o que é um discurso? Isso você vai trabalhando com ele. Porque o texto, ele tem muitas vezes uma proposta de passar só uma ideia, só uma informação. Mas quando você tem um discurso, subjaz nele que você não tem só essa função de passar uma informação, mas você também tem a função de passar uma ideia. Ideia esta que foi concebida por você, que é o emissor da mensagem. Tá? O discurso se dá no plano do dizer, que é a enunciação, e o texto no plano da esquematização, da configuração. Em ambos, o gênero é aquele que condiciona a atividade enunciativa. Para sintetizar essa concepção de gênero textual com foco na relação entre aspectos textuais e discursivos, podemos destacar algumas características, né? Então, nós podemos pensar na composição da identificação de unidades e subunidades textuais. Você pode pensar nessa concepção de unidades e subunidades textuais. Então, eu posso começar um texto pensando naquilo que todo mundo já conhece, que é uma informação que todo mundo já detém, e aos poucos ir introduzindo outras informações, que são informações que eu trago, que são informações que vêm no meu repertório, entendeu? E ir colocando no texto. Isso é que é a nova visão e a possibilidade de um professor como mediador, para que ele consiga expressar em palavras aquilo que ele é capaz, né, que ele sente. Os gêneros precisam ser vistos e analisados levando-se em conta suas condições de reprodução, indispensáveis numa análise dos gêneros com foco no aspecto discursivo, pois cada época, cada grupo social tem o seu repertório de forma de discursos de comunicação socio-ideológica, né? Então, de novo, nós estamos falando a respeito disso, né? Não tem como construir um texto que não seja respaldado pelo momento. Claro que não posso deixar para trás, né, tudo que já foi visto e foi falado, não é? Nós não vamos partir do agora, né, desse pressuposto no momento. Entretanto, nós vamos sim. Nós damos uma olhadinha lá para trás, buscamos o que já foi visto, o que já foi falado, o que já foi entendido e que faz parte do inconsciente coletivo de todo mundo e vou um passo para frente. Essa é, né,
a dinâmica que se faz agora, tá bom? E eu aguardo vocês no próximo capítulo. Muito obrigada. Olá, seja bem-vindo ao capítulo 4.2, que é refletir sobre leitura, escrita e produção de texto. Leitura, escrita e produção de texto são práticas, né, que tornam os alunos leitores e cidadãos. E por que leitores e cidadãos? Porque essa efetivamente é a função da língua, para que ele seja protagonista de suas próprias realizações, para que ele possa participar efetivamente das atividades sociais e da vida, não é? A apropriação da escrita é um processo complexo e multifacetado, que envolve tanto o domínio do sistema alfabético ortográfico, que eu já falei, é um processo, não diria penoso, mas é um processo que requer, ele é um processo multifacetado, né? Requer várias coisas envolvidas, né? Requer uma dinâmica do profissional, da educação, do professor, para que chame a atenção do aluno, para que ele preste atenção nos detalhes, né, nas nuances que a língua tem, né, nessa beleza que a língua, né, nas possibilidades que ele tem quando ele consegue absorver e dominar os conteúdos. Então, esse que né, essa apropriação. Então, trabalhar essas questões é um processo complexo e multifacetado, não é? Até porque, né, ele traz da casa dele uma bagagem cultural, uma bagagem de oralidade, uma bagagem de alfabetização que ele já passou por lá, porque ele sabe ler os enunciados de um ônibus, ele sabe os enunciados de um metrô. Então, quer dizer, ele já vem pré-alfabetizado. Então, você tem que ter essa visão também diferenciada, que faz com que você possa chegar-se neste seu aluno e trazê-lo para próximo da intenção da língua, que é libertá-lo. Por isso que ela é uma ação libertadora, né? Aprender a ler, a escrever, né? Que envolve tanto o domínio do sistema alfabético ortográfico quanto a compreensão e o uso efetivo e autônomo da língua escrita em práticas sociais diversificadas. A partir da compreensão dessa complexidade é que se tem falado em alfabetização e letramento como fenômenos diferentes e complementares, tá vendo? A alfabetização diz respeito à compreensão e ao domínio do chamado código escrito, que se organiza em torno de relações da fonética e a grafia das letras usadas para representar. Isso é alfabetização. E o letramento compreende que na sociedade contemporânea é insuficiente o mero aprendizado das primeiras letras. Essa palavra veio para designar uma nova dimensão da entrada no mundo da escrita, a qual se constitui de um conjunto de conhecimentos, atitudes, capacidades necessárias para usar a língua em práticas sociais. Então, vamos pensar que o letramento, ele busca não só fazer a criança, o aluno, entrar em contato com o alfabeto, mas sim busca que ele tenha competência e habilidade para trabalhar com esses elementos. Okay? Então, é muito mais. E quando eu falo em competência e habilidade, eu tenho que chamar aqui para esse discurso, a competência, ela é uma competência de entendimento, de interação, de integração, e a habilidade de fazer uso de tudo que nós já vimos anteriormente, que são dos textos discursivos, que são dos gêneros do discurso. Okay? Então, o grande desafio que se coloca hoje aos professores
é o de conciliar esses dois processos, né? Que é o alfabético e o ortográfico, e pela condição até de uso da língua nas práticas sociais de escrita e leitura. A ação pedagógica para o letramento valoriza a sala de aula e o uso da língua em relação à função social. A língua escrita não inviabiliza deixar de tratar sistematicamente a dimensão linguística do código, que envolve os aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos e sintáticos. Não é porque nós estamos falando em letramento, porque nós estamos falando em alfabetização, que foi o que eu disse anteriormente, que você vai descaracterizar as outras partes. Não, você vai trazer. Então, o que você está construindo aqui? Uma competência, né, que é a competência de ler, entender, transformar o seu pensamento, não é, em fala, em textos escritos, e a habilidade, né, de conseguir trabalhar essas palavras e os textos para que eles sirvam de concretude para um ideal que você tem, não é? E que você consiga atuar na sociedade com isso, porque essa é a grande, né, é a grande interesse hoje dos PCNs e da escola. Você tem que atuar na sociedade. Então, a aprendizagem da escrita deve possibilitar que os alunos desenvolvam concepções de respeito da língua. Para tanto, permitir que os alunos explorem a relação extraescolar com a escrita, permitindo oportunidades de conhecer e desenvolver experiências culturais ricas e importantes para a plena integração social do exercício da cidadania. Como eu falei já anteriormente, transformar os seus sentimentos em palavras é a coisa mais complicada, se para nós, que já estamos num nível bem mais à frente, que dirá para essa criança, né, em fase de alfabetização. Por isso que ela tem que ter ali, ao dispor dela, e o professor, enquanto este mediador, né, que ele crie possibilidades para que ela consiga achar palavras que vão exatamente dar significância para o que ela está sentindo, para o significado dela. Uma vez que ela consegue transformar em palavras aquilo que ela sente, ela começa assim a atuar enquanto cidadão. É muito bonito quando a gente lê tudo isso, não é? Então vamos entender o que é. Você só consegue atuar enquanto um cidadão pleno quando você é capaz de transformar em palavras o que você sente, né? Qualificar os seus sentimentos, qualificar uma ideia. E qualificar uma ideia é um processo que não se esgota em si mesmo. Então nós vamos dizer então que o mundo letrado encerra-se nos primeiros ciclos? Não, o mundo letrado vai daí para frente, né, gente? A todo momento você vai ler e vai interagir com o que você está lendo e vai absorver daquela leitura uma nova ideia, transformá-la em hipótese, né? E juntamente com todo o seu arcabouço intelectual, com o seu arcabouço da sua idade, do seu gênero, do seu sexo, você vai interagir e ser capaz de produzir alguma coisa, tá bom? Então, para isso, esses conhecimentos, se abordados sistematicamente na escola, serão significativos aprendizado, num processo útil para familiarizar os alunos com as marcas de segmentação da escrita adotado por muitos professores no começo do processo de alfabetização. É o de ler em voz alta para as crianças, apontando cada palavra lida e os sinais de pontuação no final da frase. Isso é uma atividade que não pode se deixar, né? Não tem década passada, década futura, década presente. É ler mesmo, ler em voz alta. Não para provocar risos, não, nada disso, mas ler em voz alta para que ele se aproprie da própria voz
do próprio sentimento que cada vez que ele lê, ele tem, né? Para que ele se aproprie de cada palavra. Né? Então, é muito importante a leitura silenciosa. Sim, a leitura silenciosa é um outro momento. Né? É uma leitura do seu eu para o seu consigo. Mas a leitura em voz alta, ela é o permitir-se escutar. E nesse escutar, você começa a pensar. Então, você pensa na língua e pensa no que você pensou quando escreveu. Tá bom? Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo ao capítulo 4.3. Compreender e conceituar teorias, estudos e práticas do ensino de língua portuguesa. Esse daqui, nesse capítulo, nós vamos pegar tudo o que já foi falado, o que já foi lido, não é? Todos os textos, a compreensão, a oralidade, tudo. Vamos trazer para este texto e vamos pensar aqui nos estudiosos. Para quê? Para entender a perspectiva que temos. Porque, de uma maneira geral, você deve estar se perguntando, não é? Para que ensinar português? Não é? Língua portuguesa. Para quê? Mas 3 concepções são lançadas, porque a linguagem é a expressão do pensamento. Como eu já havia falado, a linguagem é um instrumento de comunicação e a linguagem é uma forma de interação. Então, agora nós vamos somar esta com esta, que vai desembocar nesta, né? Então, vamos entender essa. A linguagem é uma forma de interação, porque ela é a teoria linguística. Por que ela é uma forma de interação? Ela estabelece uma ação interativa que faz de seus falantes sujeitos capazes de se constituírem nesse espaço social e histórico. Para tanto, essa concepção afeta autor, texto e leitor. Lembra que nós comentávamos no capítulo passado da importância de ler em voz alta? Exatamente por conta deste autor, texto, leitor. Porque ao ler um texto em voz alta, você se dá conta deste processo. À medida que o aluno estabelece esse processo interativo, seu conhecimento linguístico e os fundamentos para a aplicação da língua nas práticas discursivas, efetiva-se o que na teoria da enunciação caracterizamos como códigos estabelecidos entre o eu, autor, o etu, o tu e o leitor, né? Só através mesmo da elucidação dos enunciados. Quer dizer, você tem uma ideia, que é um enunciado, e dessa ideia você vai ter a sua enunciação. E é nesse processo que ele consegue perceber-se. A linguagem só é possível porque cada locutor se apresenta como sujeito remetendo a ele mesmo o seu discurso. É por isso, então, novamente, eu vou dizer, quando você faz uma leitura silenciosa, você não é capaz de perceber, né, que você é o remetente do seu próprio discurso. Mas quando você faz a leitura em voz alta, você se percebe. Reconhecendo esse espaço, o professor de língua portuguesa consegue trabalhar com as vivacidades da língua, lugar de constituição e de sentidos. A língua é essa língua capaz de promover significados, significância, contextualização, tá bom? Lembremos, né? Toda linguagem é, em sua essência, dialógica, seja ela cotidiana, prática, artística ou científica. Essa dialogicidade se faz no universo extralinguístico. A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. Nossa, dialógica? Como assim? Sim. O que nós acabamos de ver, né? Que quando você é o autor e ao mesmo tempo você é
o interlocutor desse seu texto. Então, esse seu texto conversa primeiramente com você. Então, ele faz essa dialogicidade. E esse universo extralinguístico, que vai muito além das possibilidades. Então, eu poderia dizer, que quando nós temos o exemplo de uma figura fazendo assim, você sabe que é silêncio. Então, você já tem isso institucionalizado. Então, essa linguagem não verbal, você é capaz de entendê-la. Entretanto, por trás desta linguagem, você tem uma série de elementos. Para uns, ela pode ser entendida como alguém que está impondo a sua vontade sobre outros. Para outros, é uma solicitação de que se faça silêncio. Esses são os movimentos extralinguísticos, o qual nós nos referimos aqui. Que a escolha do material, ela tem que ser muito bem feita. E uma vez como assim mesmo, nós somos seres individuais e trazemos conosco características da nossa família, da nossa região, da nossa história, da nossa dinâmica, não dá para equacionar todas as vertentes. Logo, o professor, enquanto mediador, deve permitir essas possibilidades, que o aluno possa falar dessas possibilidades sem nenhuma restrição, porque ele vai perceber. E outra coisa, gente, nós temos que pensar que a palavra, ela é múltipla nela mesmo, ela é múltipla de significados e de significâncias, que só contextualizada que nós vamos dar conta. É o caso da palavra manga. Se eu falar para vocês manga, eu posso pensar, eu estou pensando na manga da minha blusa, e você pode estar pensando na fruta. Então, quer dizer, são estruturas de pensamento que tem muito a ver com toda a nossa experiência também. Então, contextualizar, é isso que a todo momento nós temos falado, contextualizar ao máximo para que todas essas informações cheguem ao aluno, permitindo que ele tenha clareza do que está sendo falado, do que está sendo solicitado, e que frente a isso ele possa criar as hipóteses dele. Tá bom? O ensino eficiente da língua, então, é aquele que abre espaço para o outro, que é o que nós estávamos conversando. Outros dizeres, outros pensares, outros sentidos, que se fazem no percurso instaurado entre o fazer cotidiano e a prática de sala de aula. Tá vendo? A pedagogia voltada para o todo da língua e não para algumas de suas formas levará o aluno a refletir sobre a língua, o que se processa desde a alfabetização. Ter consciência de que sabe falar a língua que fala todo dia, mas que precisa saber mais sobre ela, é que esse saber pode crescer com ele por toda a sua vida. É o que eu falei, a todo momento nós estamos em processo de aprendizado, não vamos parar, porque a língua é um elemento vivo e nós fazemos parte disso, somos seres que interagimos com outras culturas. Hoje, então, com a globalização, pensar numa língua estancada, fechada, isso é impossível. Temos que pensar no todo e no que nos diferencia neste todo. Por isso, dar voz desse aluno em sala de aula é tão importante. Para o desenvolvimento da língua escrita, o processo de ensino e aprendizagem precisa envolver o empenho da língua no aspecto oral. Compreender e valorizar a valorização da cultura oral e escrita, a apropriação do sistema de escrita e de leitura simultaneamente à escrita de produção de textos. Então, aqui para finalizar então o nosso pensamento, o que nós entendemos e trouxemos aqui de bagagem,
que agora se vincula tudo, né? É o tudo e é o todo. Eu não posso falar em escrita oral, né? Oral e escrita, sem uma apropriação dessa leitura, sem produção de texto, né? Então, é realmente proporcionar-se, enquanto professor, a experiência maravilhosa da descoberta que o outro vai tendo, e que no caso que o outro são os nossos alunos, que ele vai tendo da língua, das possibilidades que ele pode fazer de uso da língua, das possibilidades comunicativas que ele pode dispor, né? Das possibilidades de interação com o outro, né? Das possibilidades de entendimento de si mesmo e desse si para com o outro também. Então, a língua é o que permeia todas essas possibilidades. Por isso que, neste nosso curso, falamos tanto de linguística, de psicologia, de sociolinguística, porque a língua é este movimento, é este todo, tá bom? E nós ficamos por aqui e nos vemos lá no fórum, tá bom? Tchau, tchau.